Para entendermos, precisamos ver a etimologia da palavra inferno. Vejamos. Significado da palavra inferno em grego ou hebraico. Citam na Bíblia os termos normalmente traduzidos por inferno, Hades, ou Hades, termo grego, Seol, ou Sheol, termo hebraico, significando sepultura ou lugar dos mortos. Também no caso de Geena, termo grego, com a ideia de destruição e aniquilação eterna. Geena. Equiparam a palavra Geena com a expressão lago de fogo, que surge em Apocalipse. Segundo seus ensinos, o lago de fogo não significa um lugar de tormento consciente, mas antes a morte ou destruição eterna. Sendo a própria Bíblia em Apocalipse 20:14 e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Nós veremos esse texto na Bíblia logo em breve. Vale do filho de Inom, que era Geena, né? Literalmente, Vale do Filho de Inom é um vale em torno da cidade antiga de Jerusalém e que veio a tornar-se um depósito onde o lixo era incinerado. Atualmente é conhecido como Wadi Rabad. Aqui significa Geena, né? Ou, como Jesus usou ilustrações, que ela significa comparação com a destruição eterna. O Seol. O que é o Seol, que a Bíblia traduz por sepultura, ou alguns tradutores traduziram por inferno? Seol era o lugar para onde iam os mortos, por isso é sinônimo de sepultura, o lugar de silêncio dos mortos. Seol nunca teve em hebraico a ideia de lugar de suplício para os mortos. O que significa a palavra suplício? Dor ou sofrimento violento, físico, psicológico ou moral. O que se inflige a alguém para lhe arrancar alguma revelação, tortura. Grave punição corporal ordenada por sentença, tortura, sevícia. Significado de inferno de acordo ao dicionário informal. A palavra inferno se encontra em muitas traduções da Bíblia. Nos mesmos versículos, outras traduções rezam a sepultura, o mundo dos mortos, e assim por diante. Outras versões da Bíblia simplesmente transliteram as palavras da língua original, que são às vezes traduzidas por inferno, isto é, expressas com letras do nosso alfabeto, mas deixam as palavras sem tradução. Que palavras são estas? A palavra hebraica Seol, é equivalente em grego Hades, não se refere a um lugar individual de sepultamento, mas à sepultura comum da humanidade morta. Também a palavra grega Geena é usada como símbolo da destruição eterna. Entretanto, tanto na cristandade como em muitas religiões não cristãs, ensina-se que o inferno é um lugar habitado por demônios, onde os maus após a morte são castigados, e alguns acreditam que sejam com tormentos. Vejamos um exemplo dessa palavra inferno, que na verdade era Seol, traduzida na Bíblia. Exemplo do uso da palavra inferno, Eclesiastes 9:5 e o versículo 10. Os viventes estão conscientes de que morrerão, os vivos sabem que morrerão, eles têm consciência. Porém, os mortos não estão conscientes de absolutamente nada. O 10. Tudo o que a tua mão achar para fazer, façam com o próprio poder que tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Seol, ou sepultura, ou inferno, como alguns tradutores traduziram a palavra. O lugar para onde vais. Se não estão conscientes de nada, é óbvio que não sentem dor. Aí aqui pode ser exemplo do Seol. Seol com X, Seol com CH, IBB, IBG, BMD, sepultura, AL, SO, inferno ou região dos mortos. A Geena era um depósito de lixo que ficava em Jerusalém. Geena refere-se ao vale de Inom, fora das muralhas de Jerusalém. Este vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas dignas, restos de animais e toda outra espécie de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. Nós vamos ver na Bíblia, agora, a melhor fonte de pesquisa, primeiramente a tradução Seol para inferno, ou no caso, que realmente significa sepultura comum da humanidade, e veremos também a palavra inferno traduzida erroneamente, que no caso era Geena. Vamos ver. A melhor fonte de pesquisa que é a Bíblia. Primeiro relato que temos da palavra Seol é em Gênesis 37:35, ali onde Jacó teve perdido seu filho para os animais selvagens. Vejamos o que a Bíblia diz. Irei usar essa tradução internacional para nos dar uma dimensão maior do que é esse assunto.
Gênesis 37, 35. Vou traduzir. E estando todos os seus filhos reunidos para consolar o pai na sua tristeza, ele não quis receber conforto, mas disse: Descerei para o meu filho no inferno, de luto, enquanto ele continuava chorando. Será que Jacó tinha em mente que o inferno seria esse lugar de tormento? Um lugar onde as pessoas dizem que os maus irão para ser atormentados eternamente? Obviamente que não, né? Mas vamos ver o que realmente significava essa palavra inferno, que no caso era Seol no original. Vejamos que é realmente Seol em outra tradução bíblica aqui, ó, para não restar dúvida. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem, e ele, porém, recusou ser consolado. E disse: Na verdade, no choro hei de descer para meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. Vamos ver agora na tradução bíblica israelita, uma das mais respeitadas da cristandade. Gênesis 37, né? Trinta e sete, 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer para meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu Abba, que significa pai. Vamos ver mais? Deuteronômio 32, 22. Deuteronômio 22. Abriu 21, desculpa. 22. Na verdade é Deuteronômio 32, 22. Que diz: Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Vamos ver na Bíblia o que realmente significa essa expressão. Deuteronômio 32, 22. Essa Bíblia é meio difícil de achar. Mas tudo bem. É por uma boa causa. 22, né? Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arde até o mais interior da sepultura, e devora a terra com seu fruto, e abrasa os fundamentos dos montes. Veremos outro exemplo, 2 Samuel 22, 6. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 6. Cordas do inferno me cingirão, e encontraram-me laços de morte. Vamos ver na Bíblia, israelita. 2 Samuel 22, 6. Vamos ver realmente o que significa, né? 22, 6. As cordas da cova me cercaram, laço de morte me envolveram. As cordas da cova, tá vendo? Outra tradução bíblica reza sepultura. Vejamos. Que no caso é cova, né? Do mesmo jeito. Mas vamos ver
aqui para a gente ter certeza. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Tá vendo que tem a letra B? Significa CO, a palavra original. Ela também pode ser traduzida por profundezas, pó ou morte. Vamos ver outro exemplo? Jonas 2:2. Será que pessoas boas poderiam ir para o inferno? Vejamos o que a Bíblia diz. Jonas capítulo 2, versículo 2. E disse: da minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aqui está, se olharmos literalmente, está dizendo que o inferno tem barriga, né? Mas aonde é que Jonas estava? O versículo 1 diz: ele estava nas entranhas do peixe. O que isso quer dizer? Que ele estava dentro da barriga do peixe, e ali seria seu sepulcro, ou sua sepultura, se caso Jeová Deus não concedesse a libertação dele. Ele morreria. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está viajando em um avião, se caso o avião caia e se perca dentro de uma floresta ou do mar, a sepultura para a pessoa que estava dentro do avião se torna o próprio avião, né? Então foi justamente essa figura de linguagem que Jonas utilizou aqui. Mas vamos ver na Bíblia o que realmente essa expressão quer dizer. Ventre do inferno. Aqui no próprio livro de Jonas, que leva seu nome, capítulo 2, versículo 2. E disse: da minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Agora vamos para o maior exemplo de que realmente as pessoas boas vão para o inferno ou não. Será que Jesus, o Filho de Deus, o todo perfeito, Jesus, a pessoa mais perfeita que esteve na terra, e justa e mansa, poderia ir para o inferno? Vejamos o que a Bíblia diz em sua morte. Aqui no livro de Salmos, capítulo 16, Davi, inspirado, escreveu a respeito da profecia da morte de Jesus Cristo. 16, vamos ver do 8. Portanto, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e me regozija a minha glória. Também minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Como é que temos certeza, como é que podemos ter certeza de que estava se falando de Jesus Cristo? A própria Bíblia responde, aqui em Atos 2, 22 ao 31. E diz: homens israelitas, escutai estas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vós foi entregue pelo determinado conselho de presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfalecendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, lembra no Salmo 16:10? O que disse? Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. O 31 diz, aqui ó, antevendo isto, disse na ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Então, como é que Jesus, em sua morte, ele poderia ir para o inferno? Será que o inferno é o que mesmo, de fato? O inferno significa o quê? Vejamos o que a Bíblia israelita diz. Salmos 16, 8 ao 10. Tenho posto o Yahu, o Jeová, o Javé, continuamente diante de mim, uma vez que ele tem a minha mão direita, não serei abalado. Uma vez que está alegre o meu coração e se contenta a minha vida, também a minha carne habitará em segurança.
pois não deixarás o meu ser no sepulcro, nem permitirás que teu leal veja a corrupção. Jesus ele estava no sepulcro, na sepultura, e não no inferno, como alguns tradutores traduziram a palavra Seol, que significa sepultura, para trazer a doutrina do inferno de fogo para a Bíblia. Mas vamos ver mais. Jó. Será que podemos nos proteger no inferno? Vejamos o que Jó, um homem justo também, pelo próprio Deus, que era justo e íntegro, disse aqui no livro que leva seu nome. Vamos utilizar essa versão internacional. Desculpa as propagandas. Jó 14, capítulo 14, versículo 13. Irei traduzir. Quem me concederá isso, para que você possa me proteger no inferno e me esconder até sua ira passe, e me marcar um momento em que você se lembrará de mim? Jó, na sua aflição, na sua angústia, no seu sofrimento, ele queria ser protegido no inferno. Será que Jó ele queria ser protegido no inferno de fogo? Será que ele tinha isso em mente? Não. O próprio Jó fala isso, que ele queria se esconder no inferno, mas a versão original, a tradução correta, é esta daqui, ó. Jó 14, 13. Se tão somente me escondesses na sepultura, e que ocultasse até passar a tua ira, se tão somente me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Sepultura, Seol, tá vendo? Jó tinha em mente o que diz Eclesiastes 9:5, que os mortos não têm consciência de nada. O próprio Jó, em seu livro que leva seu nome, ele fala isso. Vejamos o que é que ele diz, para que não reste dúvida. Cadê Jó? Aqui é Jó 3:17. Na sepultura termina a ambição e a maldade dos ímpios. Ali também repousam em paz os atribulados pela vida. Ali os cativos e encarcerados encontram sossego, portanto já não ouve mais os berros do feitor de escravos. O próprio, o rico, o simples e o poderoso, o pequeno e o grande se encontram ali, e o servo está livre do seu dono. Então ele tinha em mente a condição dos mortos, que os mortos não têm consciência de nada, estão imponentes na morte, estão dormindo, né? Mas a Bíblia diz, e também muitos cristãos dizem, que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Vejamos o que a Bíblia diz. Que realmente ele tem a chave da morte e do inferno. Mas vamos entender o que significa isso. Apocalipse 1:18. E o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho a chave da morte e do inferno. Vamos utilizar da Bíblia israelita agora. Apocalipse 1:18. E aquele que vive estive morto, mas saibam que estou vivo para todo sempre. Assim seja. E tenho a chave da sepultura e da morte. Jesus tem a chave da morte e da sepultura, né? Eclesiastes 9:10. Vejamos o que diz. Eclesiastes 9:10. Para que não reste dúvida, vejamos o que diz Eclesiastes 9:10. Aqui na tradução internacional inglesa. Desculpa as propagandas, mas é assim mesmo. Tudo o que tua mão for capaz de fazer, faça-o com zelo, pois nem trabalho, nem razão, nem sabedoria, nem conhecimento estarão no inferno, para onde te apressas. Aqui está dizendo tudo. Não há consciência alguma, não há atividade alguma no inferno, né? Então, para os que acreditam no inferno, esse texto é bem esclarecedor. Pois se as pessoas serão atormentadas no inferno de fogo, aqui a Bíblia está dizendo que não tem atividade nenhuma.
né? Não há vida no inferno. E realmente isso significa o que a Bíblia diz. Está de acordo. Vamos ver aqui na Bíblia King James o que ela diz. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faça com o melhor das tuas forças. Portanto, para o Seol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada, né? Mas ficou faltando agora a respeito da Geena, a tradução Geena. Alguns tradutores também traduziram a palavra Geena por inferno. Vejamos. Mateus 5:22. O vídeo vai ficar longo, mas é necessário, para que não reste dúvida. Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Aqui Jesus estava falando da Geena, que já sabemos que era um depósito de lixo, onde era incinerado os cadáveres, o lixo, e onde era o fogo alimentado com enxofre, né? Onde nunca se apagava o fogo. Vamos comprovar que é Geena mesmo? Bíblia de Jerusalém. Mateus 5:22, né? Aqui, ó. Eu, porém, vos digo, todo aquele que encolarizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que ele chamar louco terá de responder na geena de fogo. Geena. Marcos 9:43. Marcos 9:43. E se tua mão te fizer tropeçar, corta. Melhor entrares na vida aleijada do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Aqui novamente Jesus estava se falando da geena, que representa a destruição eterna, né? Ou o depósito de lixo, que ele utilizou para que as pessoas conseguissem entender do que ele estava falando. 9:43. E se tua mão te escandalizar corta, melhor entrares mutilado para a vida do que tendo as duas mãos ires para a geena, para o fogo inextinguível. Um texto bastante conhecido e usado também pelos que acreditam no inferno é Mateus 10:28, para a gente encerrar a respeito da geena, que eu acho que não precisa ir muito além do que isso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mateus 10:28. E não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma, ou a nossa vida. Temei antes daquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Perecer é deixar de existir, destruir, extinguir, ter fim. O significado de perecer. Mas vamos ver na Bíblia de Jerusalém. Não temas os que matam o corpo, mas, está vendo aqui o 28? Não temas os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tomei antes daquele que pode destruir, tá vendo aqui? Ainda deixa mais claro. A alma e o corpo na geena, que simboliza a destruição eterna, geena, que era o depósito de lixo de Jerusalém, né? Outro texto que eles pegaram, tradutores da Bíblia erroneamente traduziram por inferno, é aqui no livro de 2 Pedro, dois quatro. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas faltou-os no inferno, mas lançou-os no inferno e os entregou ao abismo da escuridão, reservados para o juízo. Aqui a palavra não é inferno, na verdade a palavra é tártaro. A palavra traduzida é tártaro. E eles pegaram e traduziram por a palavra inferno. Aqui, ó.
as lições do passado. Com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no abismo tenebroso do Tártaro, onde estão guardados à espera do julgamento. O que significa Tártaro? Tártaro na Bíblia, significado de Tártaro na Bíblia. No contexto bíblico, Tártaro é um lugar de confinamento para os anjos que pecaram. É descrito como um abismo escuro e profundo, onde esses anjos são mantidos em prisão até o dia do julgamento final. Né? Mas vamos supor, para o vídeo não ficar longo, vamos supor que o inferno realmente exista. Né? Vamos supor que o inferno realmente exista. Mesmo se ele existisse, a Bíblia diz que ele será destruído, será aniquilado. Tanto ele como a morte. Vejamos o que a Bíblia diz. Apocalipse 20. No juízo final, tá vendo? 13 e o 14. E deu os mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Tá vendo? E também o 15 diz, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo representa a destruição eterna, né? A aniquilação tanto da morte como do inferno, como das pessoas que não foram achadas no livro da vida. Mas o interessante aqui é que diz que o inferno deu os mortos que nele havia. Então pessoas mortas saíram do inferno. Mas o que realmente significa? Vamos ver o que a Bíblia diz. Apocalipse 20:13. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e a sepultura entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e a sepultura foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte e a sepultura. Por que o mar também não foi destruído? Porque o mar, ele vai existir, ele não vai ser destruído, mas a morte e a sepultura, elas serão destruídas. E faz sentido, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a morte será destruída. E onde a morte será lançada? Vejamos o que a Bíblia diz com o que vai acontecer com a morte. Vamos ver o que a Bíblia diz que vai acontecer com a morte. Isaías, veja só, viu? 25:8. Extinguirá a morte de uma vez por todas. O eterno Yahvé enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria e a humilhação que seu povo vem sofrendo. Palavra de Yahvé, o Senhor. Extinguirá a morte de uma vez por todas. Ele destruirá a morte. 1 Coríntios 15:26. E o último inimigo que será destruído é a morte. Tá vendo? O último inimigo a ser destruído é a morte. E a morte será o quê? Lançada aonde? Vejamos o que simboliza a destruição da morte. Que no caso aqui é o Hades, ó. Que é o equivalente da palavra Seol, que significa inferno, como alguns tradutores traduziram. Mas vejamos na outra Bíblia. Ela será lançada no lago de fogo, né? Que representa realmente a destruição eterna. Pois como é que a morte será destruída? Sendo lançada no inferno, no lago de fogo. Tanto a morte quanto o inferno e as pessoas que não foram achadas no livro da vida. Isso está de acordo com o que a própria Bíblia diz. Aqui, com o que vai acontecer com as pessoas mais. Nos Salmos 37:9. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Mais algum tempo apenas e já não existirá o ímpio. Tu procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes terão a terra, os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. 37:37. O que é que diz? Salmos. Vou usar outra tradução da Bíblia, viu? Diz assim, ó. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para o ímpio nunca haverá.
Tá vendo? Apocalipse 11:18. Iraram-se na verdade, as nações veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas e os santos e os que temem o seu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então você vê que a Bíblia tem uma harmonia no que ela ensina. E Deus, ele condena essa prática. Deus, ele condena essa prática de queimar as pessoas no fogo. Vejamos o que a Bíblia diz aqui em Deuteronômio 18:10. Abominações das nações são proibidas, tá vendo? Entre ti se não achará nem quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Jeremias 7:31. Olha só o que eles faziam lá na Geena. E Deus detestava essa prática. No Vale da Matança. Edificaram os altos de Tofete, que estavam no Vale do Filho de Inom, que é onde ficava a Geena, para queimarem no fogo seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me veio à mente. Próprio Jeremias 32:35. Também edificaram aos altos de Baal, que estão no Vale do Filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Maloque, o que nunca lhes ordenei, nem que passou pela mente, que fizesse tal abominação para fazer pecar a Judá. Então Deus, ele condena essa prática. Então como é que ele, sendo Deus, condenando toda essa prática de queimar as pessoas no fogo, criaria um lugar de tormento para atormentar as pessoas com fogo? O inferno de fogo, realmente, biblicamente, ele não existe. Mas para que não fique dúvida, eu trouxe um vídeo aqui, tem um vídeo que complementará o raciocínio. Vejamos o que esse vídeo diz. Versão brasileira, Eco. A verdade em 2 minutos. O inferno. Dói, não é mesmo? Imagine ter essa dor em todo o teu corpo durante 1 minuto, durante 5 horas, 2 dias inteiros, 11 anos, 400 bilhões de anos sem descanso. A maioria dos cristãos sinceros creem que Deus irá prolongar essa agonia por toda a eternidade. E mesmo que alguém rogue com lágrimas que ele deixe morrer, Deus não permitirá sequer que se desmaie por um instante. Será um sofrimento atroz e sem fim. E tudo isso, por quê? Por portar-se mal? Por recusar a Deus? A doutrina do inferno perverte o caráter do Criador e o converte num ser detestável, e gera uma obediência manipulada pelo medo. Trata-se de um castigo sem nenhum propósito redentor. Sua única finalidade é causar dor. Sendo assim, não resolve o problema do mal. Pelo contrário, o faz eterno. Não te parece um pouco errado? Não sente que algo não encaixa em tudo isso? Quem poderia estar interessado em que você acredite assim? Se essa doutrina está na Bíblia, temos que aceitá-la mesmo que não entendamos. Mas... e se não está na Bíblia? E se o que te ensinaram sobre o inferno não é verdade? Você vai descobrir em 2 minutos algo que mudará sua concepção de Deus para sempre. Está preparado? Comecemos.
Primeiro, a palavra inferno não aparece na Bíblia. É uma tradução de uma terminologia dos hebreus que nada tem a ver com fogo. Segundo, o termo usado por Jesus é Geena, provindo do Vale de Rinom, um lugar fora de Jerusalém que queimava constantemente. Vejam o erro. Ali jogavam lixos e animais mortos, e quando o fogo não os consumia, os vermes se alimentavam do resto. Era tão impactante que Jesus usou para exemplificar a destruição final. O povo de sua época o compreendeu, até que alguém de sua época resolveu traduzi-lo como inferno. Terceiro, e a parábola do rico e Lázaro? Cristo utilizou uma lenda egípcia conhecida, a história de Bar Maian. Erraram de novo. Simplesmente para ensinar o que ele mesmo explica no final da passagem. Só isso. Leia e perceberá que não pode ser literal. Por certo, não é seguro basear uma doutrina em uma parábola. Quarto, na Bíblia aparecem várias vezes o fogo eterno e o fogo que nunca se apaga. Como entender? Verás, o fogo eterno é um tipo de fogo, divino, implica no juízo de Deus, porém nada tem a ver com a sua duração. Quer um exemplo? Te dou 2. Judas 7 diz que Sodoma e Gomorra sofreram com o fogo eterno. Resultado, foram destruídas pelo fogo, mas não continuam queimando. Jeremias 17 diz que Jerusalém seria destruída pelo fogo que nunca se apagará. E assim o foi, mas se apagou. E por que se apagou? Precisamente porque é um fogo eterno, divino. É uma expressão bíblica de ênfase, porém não significa que queime pela eternidade. Esta é a chave. Quinto, segundo a Bíblia, os que recusam a salvação receberão ao final da história o castigo no fogo eterno. Sabe o que acontecerá com eles? Salmo 21, serão consumidos. Salmos 37, não existirão mais. Jó 20, perecerão para sempre. Isaías 1, serão destruídos. Ezequiel 28 diz que mesmo Satanás morrerá. Curioso, não é verdade? O lago de fogo, que a Bíblia chama de segunda morte, será o fim de toda a história do mal. Já não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor em nenhum lugar do universo. Esta é a verdade sobre o inferno. As coisas nem sempre são como parecem. Lembre-se, a maioria pode estar equivocada. Não duvides. Nas vozes de Douglas Gualberto e Ronaldo Lemos. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas.